Então, estamos aqui com a Dri Roque, mulher negra maravilhosa, psicóloga clínica e integrante da Truque do Desejo. Obrigada por ter aceitado o convite para conversar aqui com a gente, para essa entrevista, para esse bate-papo. E seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Obrigada, Fê. Imagina, é um prazer, né, participar da Truque do Desejo, como sempre. Bom, tô ótima, né? Assim, acho que nesse contexto que estamos vivendo, dizer que tá ótima este dia de hoje, né? Porque de fato é viver um dia de cada vez é importante, sabe? Então, neste momento eu estou bem. Que bom. Igual você mesma disse, né? A gente está passando por um momento super difícil, né? Esse contexto novo, pandêmico, assustador, incerto. E isso impacta diretamente a saúde mental de todo mundo, né? A gente está vivendo um dia de cada vez, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar. Isso tudo começou assim, muito de repente. Lógico que tinham as pessoas que estavam mais atentas ao que já estava acontecendo nos outros países, mas a maioria, né, pegou muito de surpresa. A gente nunca passou por isso e realmente acho que é um divisor de águas na psique de cada um, né? É muito difícil lidar com tudo isso. E eu queria saber, assim, de você, o que você visualiza que marca a diferença do impacto dessa pandemia nas mulheres LBs, nas mulheres lésbicas e bissexuais. Se tem alguma coisa que é diferente, que marca diferente, que queria bater esse papo com você, assim, porque na nossa maioria nossa rede, né, a maioria são de mulheres lésbicas e bissexuais, e a gente entende que é muito importante trazer esses bate-papos para, de alguma maneira, isso ser uma ferramenta, um apoio, uma ajuda, uma abertura para falar sobre saúde mental, que é uma coisa ainda tão pouco falada, tão pouco entendida. Tem muito tabu envolvido, né, com doença mental, com saúde mental, agora tem alguns termos novos, muito interessantes, né, tipo neurodiversidade, que eu acho que é um termo que traz um orgulho da experiência neurodiversa muito legal, e queria bater esse papo, assim. Ok. É, Bom, Fê, assim, não dá para falar de um impacto só, né? Então, acho que isso é importante, e nem quer dizer que eu vou conseguir lembrar de todos, assim, e vou conseguir nomear todos, mas eu penso que são muitos impactos. Primeiro, porque uma coisa muito importante é porque nós somos, né, nem que é primeiro, mas nós somos mulheres diversas, né? Então, dentro dessa comunidade LB, especialmente, nós somos mulheres muito diversas. Então, se a gente está falando se a gente está falando da mulher, que mulher é essa, né? Ela é L, ela é B. A gente tem aí a mulher cis, a gente tem aí a mulher trans, a gente tem aí a mulher negra, a gente tem a mulher negra periférica, a gente tem a mulher branca periférica, a gente Uhum. tem a mulher que está com trabalho, a gente está com a mulher que está sem trabalho, a gente tem a mulher LB que é mãe, enfim. Então, são muitos impactos, mas a grande questão nesse momento que a gente está passando é que a gente sabe que qualquer crise na esfera política, econômica, né, social, ela impacta com certeza primeiro as mulheres. E aí, né, vai-se as camadas, né, de todos esses recortes que eu disse. Né, as mulheres trans, as mulheres cis negras, mulheres trans negras, lésbicas, bissexuais, mães, periféricas ou não, mas todas nós vamos ser de formas diferentes, impactadas de alguma forma, né? Pensando nesse contexto primeiro. E eu tenho pensado muito hoje ainda, Fê, nas crianças e adolescentes LB, sabe? Então, por mais que a gente ainda tenha um contexto, por exemplo, escolar, que é muito opressor
para a comunidade de forma em geral. Quando eu falo da comunidade, né, estou falando de toda a comunidade LGBTQI+, mas fazendo esse recorte para a LB, assim, por mais que a escola seja ainda um lugar opressor, um lugar LGBTfóbico, ali a criança faz algum tipo de vínculo. Ali a adolescente, ela consegue conversar, às vezes com uma amiga, que seja com uma professora, sobre a situação dela, sobre as descobertas dela, sobre o corpo dela. Então, eu fico pensando também para essas crianças e adolescentes que não têm o emocional amadurecido, como que elas estão vivendo essa pandemia, né? Às vezes tem uma casa, vivem num contexto de casa que também é LGBTfóbico, enfim, assim. Então, como que isso vai nos impactar, principalmente falando disso, porque as violências contra meninas e mulheres, mas contra meninas, vou colocar esse recorte, elas são de esfera privada, né? Os meninos, eles são da esfera pública, né? Muitas das violências acontecem na esfera pública. Então, é uma outra criança, é quando ele vai brincar na rua, né? Pensando aí nesse contexto LGBTQI+, esse menino ele vai ter a violência muito, né, numa esfera pública, na rua. As meninas, crianças e adolescentes, não. Elas vivem essa violência na esfera do lar. Então, se nesse momento essas meninas elas precisam estar na esfera do lar, e se essa esfera do lar ela for violenta, ela não tem as 5 horas do dia que ela ia estar na escola mais, né? Ou fazendo uma outra atividade em algum outro local, sabe? Então, toda crise que acontece, ela vai afetar a nós, né, de alguma forma. E isso é problemático quando se vive numa sociedade como a nossa, né? Patriarcal, machista, racista, sexista, tudo isso que envolve o patriarcado, assim, que o patriarcado, infelizmente, nos deixa de legado. Sim, infelizmente. Isso que você falou é muito interessante, porque, inclusive, existem muitas pessoas que... tem muitas mulheres, né, que têm relacionamentos, não pode... a família não aceita, elas não podem assumir para a família. Nesse momento de isolamento, até uma privacidade maior, mesmo em isolamento, não que a pessoa vai encontrar fisicamente a outra, mas ela nem consegue manter o relacionamento, porque existe o tempo inteiro uma cobrança, né? Uma LGBTfobia dentro de casa muito forte, né? E essa rede, ela é muito importante, né? Para a gente passar por esse momento, né? Os amigos, os relacionamentos afetivos, a família também, né? E acho que quando você vive essa situação dentro da sua casa de preconceito, de não aceitação, a sua família para de ser um pouco aliada no seu bem-estar, né? E na sua... Isso também eu acho que deve ser muito agravante, né? Dri, existe situações, né, que, assim, tá difícil para todo mundo, tá todo mundo passando por uma situação dentro da realidade de cada um, por uma situação muito difícil, mas tem momentos que você precisa de pedir ajuda, né? Ter amparos profissionais, né? Pedir ajuda para procurar uma psicóloga, ir até um ambiente de apoio, até mesmo em outro momento a psicóloga pode indicar um psiquiatra, e queria entender como que é isso, quando que você sabe que você está no momento de tipo, preciso de ajuda, e fazer isso de uma maneira tranquila, sem isso parecer que você está... Porque eu sinto que existe um tabu em você pedir ajuda. É difícil pedir ajuda, é difícil você admitir que você está passando por algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. E queria entender com você, assim, qual é esse momento? Primeiro, assim, eu acho que essa coisa de pedir essa dificuldade de pedir ajuda dentro da comunidade LB, ela está muito associada que essas mulheres, elas foram se construindo sozinhas.
Então, elas tiveram que se resolver em relação à sexualidade delas, a entender a sexualidade delas, a orientação sexual, o desejo delas, a atração, a identidade delas, muito de forma solitária, sabe? E isso faz com que a gente ache que a gente tem uma autonomia para tudo. Então, né, já que eu vivi essa parte da minha vida sozinha, então, por exemplo, uma experiência pessoal, eu vivi uma parte da minha vida sozinha pensando o que eu era. E quando eu pensava sobre, que era lá na minha adolescência, tinha uns 11, 12 anos, eu pensava que eu era lésbica, assim, né? Porque era a única saída possível para mim naquele momento, né? A bissexualidade eu fui entender quando aconteceu o filme do Cazuza, assim. Eu já tinha, eu acho que 17 anos. E aí, então, acho que primeiro tem isso, né? Assim, a dificuldade de pedir ajuda dentro dessa comunidade é de ter sempre essa sensação de estar sozinha, porque ela mesma precisou se entender em relação à Uhum. sexualidade delas. Então, eu percebo muito que tem isso, assim, né? Essas mulheres que elas precisaram se entender, porque não tinha na novela, porque não tinha na revista, porque não dava para conversar com qualquer pessoa, a pessoa que tinha que conversar, ela era muito, muito bem escolhida, e quando essa pessoa não acolhia, era uma frustração muito grande para nós. Então, eu penso que essa não ajuda, ela vem muito daí, assim. Ao mesmo tempo que pedir ajuda é algo completamente humano. E Uhum. aí, eu penso que o limite, primeiro, é não deixar chegar ao limite, mas se você percebe que você é uma mulher que está em ciclos e que esses ciclos eles se repetem, e eles repetem num curto espaço de tempo, que isso gera sofrimento, isso gera muita angústia, isso gera uma dor, que você percebe que não está conseguindo resolver, que as pessoas próximas que gostam de você tentam contribuir de alguma forma, mas também não conseguem, é uma hora de procurar algum tipo de ajuda. E eu estou Uhum. colocando aqui ciclos que se repetem que não são construtivos, mas tem limites maiores, assim, né? É, crises de ansiedade, estados deprimidos ou a própria depressão, né? Que são limites que ultrapassa aí uma linha, sabe? Mas se você percebe que você já está nesse ciclo, que é um ciclo que de certa forma te causa um sofrimento, uma ajuda psicológica, ela vai ser extremamente primordial. Legal. E tem momentos que eu imagino que você, né, dentro da clínica, indica um acompanhamento até mesmo psiquiátrico, né? É, eu acho que, da mesma maneira que eu sinto que existe um uso, digamos assim, irresponsável de medicamentos psiquiátricos, eu sinto também que existe um tabu muito grande ainda de algumas pessoas, de entender que às vezes é o momento de você se abrir para isso. Né? Hoje tem tecnologias muito avançadas, remédios que têm bem menos efeitos colaterais, que não são tão, que não causam dependência, igual no passado, né? É, da psiquiatria, assim, né? Uhum. É, eu sinto que é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito, muito sutil, porque assim, se você vai no psiquiatra e fala o que você está sentindo, ele te indica, assim, a maioria vai te indicar um remédio sem entender muito quem é você, que lugar você ocupa no mundo, qual que é o seu, onde você está, que contexto você está, o que você está vivendo naquele momento, o que pode ser essa angústia. Muitas vezes não indica um acompanhamento de psicoterapia e e, eu, e ao mesmo tempo que eu vejo isso, e lógico, né, a gente não pode ser ingênuo, existe uma indústria gigantesca farmacêutica por trás disso, existe uma intenção política de ter pessoas deprimidas e vivendo um tipo de depressão política, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas eu sinto que tem momentos que é legal você. Eu vou falar da minha própria experiência. Eu tive um momento na minha vida que eu vivi uma situação muito difícil, é,
E eu senti que eu estava nesse momento cíclico, eu não estava conseguindo ter força para sair e criar uma outra espiral. Eu falava assim, eu tô na espiral do mal, assim, uma coisa me leva para outra, que me leva para outra, que me leva para outra e que me mantém nessa situação. E aí foi quando eu procurei ajuda, né, de uma psicóloga e depois de uma psiquiatra. Tive a sorte de ter uma pessoa muito incrível que me trouxe muito, assim, me explicou tudo, me falou das opções, me escutou, entendeu todo o contexto. E eu usei por um tempo. E foi muito consciente, assim, foi muito importante para eu sair desse ciclo. E Sim. depois, quando eu senti que eu poderia sustentar um outro ciclo, um ciclo do bem, falando assim de bem e mal, muito entre aspas, Sim. né? Porque a gente Uhum. não vive nesse mundo do bem e do mal, né? A gente vive num Sim. mundo polivalente, né? Mas eu sentia que eu conseguia sustentar um ciclo do bem Sim. e consegui fazer um desmame também, assim, pensando muito numa nutrição, pensando muito em exercício físico, pensando muito nesse acompanhamento psicoterapeuta, porque eu sabia que ia ser difícil. Enfim, eu só estou trazendo o meu exemplo porque eu acho que a gente, às vezes, para romper mesmo o tabu, sabe? Porque eu Sim. tinha muito preconceito. Eu achava que eu ia ficar viciada se eu usasse, ou que eu ia que eu estava me rendendo à depressão, que eu não podia me render à depressão. E aí eu comecei a sacar que essa palavra é um tabu, assim, você não pode falar depressão, é assim, é uma palavrinha tabu, assim, que você vai falar. Porque você falar eu tô deprimida, as pessoas entendem que você está num momento deprimido. Se você falar assim, eu tenho depressão, eu estou passando por um momento difícil, e isso é muito difícil sair dele, né? Porque as pessoas falam assim, eu estou me estendendo aqui, mas é porque eu acho que é importante para a gente Sim, por poder favor. trocar mesmo essa ideia. Sim. Porque eu sinto que existe muito é, essa noção de tipo assim, tá preguiçosa, não tem força de vontade para sair desse lugar, não tá conseguindo. Não, não, você tem que botar na cabeça que você quer levantar da cama e pronto. Sim. É assim que funciona, né? Uma pessoa que está realmente deprimida, ela está passando por dificuldades que não é força de vontade, não a positividade que vai. Lógico que, né? Você pode trabalhar com terapias é, coadjuvantes. Eu mesma me apoiei muito no yoga, na meditação, para atravessar esse momento difícil. Mas, enfim, queria entender de você, assim, tipo, qual que é o momento de você, talvez, procurar uma ajuda psiquiátrica? Uhum. O que você pensa do uso desses medicamentos psiquiátricos hoje? E é isso, acho que por enquanto é isso. Sim. Nossa, tem muitas coisas na sua fala, Fê, porque assim, o Ocidente ele criou a ideia da não dor, assim, né? Então a gente não pode ter dor, a gente não pode se entristecer, né? Se a gente se entristecer, aquilo tem que ser rápido, você não pode ficar naquilo. E uma das coisas mais bonitas, assim, e bonitas mesmo, sem romantizar, que eu já ouvi, é de um cara, assim, é um homem hétero, um dia sentou numa mesa, assim, sentou no sofá e aí chorou. Aí a esposa veio perguntar o que que era, ele falou assim, não, é só porque me deu vontade de chorar mesmo e isso, vai passar. E passou, né? Porque é isso, primeira coisa, os sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações são coisas que vai e vem. Então a Uhum, tristeza vem, ela vem, você pode ficar com ela vai, né? A saúde emocional é como você lida de forma inteligente com as suas emoções. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, e como você aprende isso dentro do processo terapêutico. As coisas elas vão te atravessar e você vai ser um ciclo, né? Eles vão e uhum, vão voltar, assim como a alegria, né? Vai e volta, assim. E aí, então, primeiro isso, e lógico, né, que isso é ancorado no que você disse, se a gente não pode sentir dor e nós somos seres que vamos sentir, né, uhum, ponto, a gente vai sentir uma dor, a gente vai cair no sofrimento, a gente vai, nós vamos nos entristecer, isso vai acontecer. Não há nada que faça esse apagamento.
nós vamos, em alguns momentos, ficar tristes, sim. Nós vamos sofrer lutos, e esse luto não vai ser de um dia, nem dois, nem três, às vezes vai ser de 1 ano, 2 anos, porque cada um Uhum. aí tem o seu processo de vida. Só que aí, para a gente não sentir isso, lógico, porque se a gente não sentir isso, esse ocidente também entende que você produz mais, ele vai entrar com o medicamentoso. E esse é o perigo, né? Então, quando você vai, como você falou, né? A pessoa vai lá no psiquiatra, e o psiquiatra ouve somente o sintoma que aquela pessoa traz. Então, eu tô triste por já tem 2 meses que eu não quero comer, não sei o quê, tô lá, e às vezes ela tá num estado deprimido, ela nem tá em depressão. Aí vai lá e coloca um remédio para depressão. O problema do medicação, a problemática da medicação é que às vezes a pessoa está tomando 2, 3, né? Está tomando ali um coquetel de medicação. Por quê? Porque uma medicação X, ela diminui o humor. Aí ele precisa dar um outro para aumentar esse humor, para ela conseguir sair da cama. Tem uma outra medicação que diminui não sei o quê, ou que aumenta demais não sei o quê. Aí tem que entrar uma outra. Por isso que às vezes a pessoa toma 3, 4 medicações assim para depressão, por exemplo, ou para ansiedade, porque dependendo do que for ali combinado, é, um vai estender uma coisa e aí a pessoa uma vai ficar muito, sei lá, uma é muito excitatória e vai precisar de um remédio para dormir, por exemplo. Então, a questão, né, do medicamento, ela é muito essa, né? Você vai tomar um medicamento e precisa ser precisa ser algo muito consciente, não é, da paciente, né? Mas do psiquiatra, da psiquiatra, para Uhum. depois ir fazendo o desmame de toda essa medicação. Então, toda vez que eu atendo uma mulher que precisa, né, dessa medicação, que precisa da psiquiatria, eu sempre tenho contato da psiquiatra. Então, Uhum. ou eu indico alguém que eu conheça, ou se ela já vem com alguém que ela consultou e que é de confiança dela, eu peço para sempre poder ter esse contato com o psiquiatra. Porque a medicação ela é importante? É. Né? Ela não é importante, a minha crítica com a medicação, porque eu estou fazendo várias críticas da medicação, né? Falar também aqui que eu sou a favor de uma medicação consciente, mas a minha Sim. crítica com a medicação é quando ela entra sem fazer um devido acompanhamento. E quando ela entra Uhum. nesse lugar de tapar algo que o sujeito vai Sim. precisar lidar. Então, uma coisa é em crise de ansiedade, outra coisa são psicoses, outra coisa é a depressão, estado de mania, bipolaridade, e aí precisar da medicação. Insônia, né? Pessoas que têm muita questão com a insônia e não conseguem com outra coisa. Eu, por exemplo, tenho questões com insônia, mas eu consigo resolver com meditação, com chá, Uhum. entender que eu preciso diminuir meu ritmo, sabe? Uhum. Às vezes a pessoa não consegue compreender que ela pode ir para um outro lugar porque a medicação já é primeira para ela, né? Porque quando eu falo de yoga, meditação, isso é um processo. Eu vou meditar hoje, não quer dizer que eu vou dormir bem, né? A meditação é um processo. A medicação, não. A medicação você toma, naquele dia você vai dormir. Muitas Uhum. vezes acontece isso, né? Então, é necessário entender todos esses pontos. Eu sou super a favor da medicação, uma medicação que ela seja de fato necessária, mas assim como o processo de terapia, a medicação é importante até não ser necessária mais. Sim. Porque também tem uma outra questão, né? Eu percebo que as pessoas não procuram processo de terapia porque criou-se uma crença do processo de terapia que é de longa data. Então, muitas clientes vêm me perguntando assim, quando ela está na primeira sessão: Adriana, eu vou precisar da terapia para sempre? Não, a terapia ela é importante até você não precisar mais. Né? O que é esse para sempre, inclusive? Mas, enfim, não vou entrar nesse debate aqui Para agora. Mas sempre é muito tempo. é muito tempo, é muita coisa, mas é importante isso, né? A medicação, ela é completamente importante quando você está fazendo com, é, com um psiquiatra ou um psiquiatra, uma psiquiatra que de fato acolha a sua demanda,
que entenda também que a medicação ela é importante até não ser necessária mais. E aí fazer esse processo, né, do desmame que você disse, assim. Muito, muito especial essa história que você contou no começo, né? Dessa situação que essa pessoa começou a chorar e ela falou: Não, só tô chorando, só tô vivendo esse momento aqui agora. Porque fiquei até arrepiada quando você falou, porque eu acho que isso é, é, é tão simples e pode ajudar tanto a passar por vários momentos. Eu falo isso porque eu brinco que eu fui uma criança abissal, porque eu sentia assim uma profundidade das coisas muito grande. Eu olhava para qualquer coisa, um bichinho na rua, um cachorro da vizinha, e eu olhava para aquilo, eu sabia que aquilo ia morrer, eu olhava para as pessoas e eu entendia assim, eu tinha uma sensação de mundo que eu brinco assim. Eu demorei para ter dignidade nisso, assim. Eu achava que eu estava o que está acontecendo comigo, porque que cai uma lágrima de eu ver uma situação X, sabe? E eu não tinha essa sensação de, tipo assim, eu posso viver isso numa boa, isso não é uma doença. Também, acho que, vou voltar, não vou falar de doença, assim, porque eu acho que doença é uma coisa bem... Mas é isso que fica parecendo mesmo, né, assim. Mas é exatamente isso que fica parecendo, que você é uma pessoa doente, assim. E não quer dizer sobre doença, sabe? Não quer dizer ter autoestima dessa experiência, que é uma experiência de vida, da dor de estar vivo, né? Que é aquilo que você falou, é inerente, a gente vai sentir, né? Sim, Então, eu achei exatamente. muito bonito mesmo. Eu queria agora te perguntar, eu tenho mais duas coisas para perguntar. Tá. O que fazer se você está acompanhando, se você tem uma amiga, um amigo, um familiar, se sua companheira, se alguém próximo de você está passando por um processo de depressão, como que você ajuda? Porque eu falei isso, eu já falei um pouquinho sobre isso agora há pouco, né? Porque as pessoas têm muito preconceito, elas às vezes não passaram por aquilo, elas às vezes nem querem visualizar a própria dor, então elas não querem ter empatia com a dor do outro. E eu sinto que às vezes rola muito isso, assim, tipo, toma vergonha na cara, não, que deprimido o quê? Sabe? Assim, e eu fico querendo saber, assim, de uma profissional, o que a gente faz para ajudar efetivamente uma pessoa que está passando por esse processo? Porque é difícil, né? E é difícil para quem está próximo também. Sim. É... Nossa, essas perguntas, né, que são tão práticas em coisas tão existenciais, é tão difícil responder. Eu Porque, sei. primeiro, eu Desculpa por entendo. isso. Não, não preciso pedir Mas é que eu desculpa. quero ser pragmática também, porque a gente tem pouco tempo. As pessoas vão ver o vídeo e é importante que elas também aprendam um pouco a lidar com isso. É tão humano e a gente tem tantas dúvidas, né, de como lidar com essas situações. Sim, mas eu acho que tem uma coisa assim que você falou que já é uma resposta assim. A gente não consegue lidar com a dor do outro se a gente não lida com a nossa. E isso para mim a chave assim, sabe? Para você ter uma empatia tem várias coisas em relação à empatia, assim, né? Mas eu vou pegar essa empatia básica, assim, que é entender o lugar do outro. Se você não entende o seu próprio lugar, de fato, você não vai entender também o lugar do outro, sabe? Você Uhum. não vai entender o que o outro passa. Se você não entender a sua dor, se você não trabalhar isso, você também não vai entender a dor do que a pessoa passa. E aí, em questões mais práticas, assim, é o ouvido, é ser ombro. Eu gosto muito é, da, da, da ideia prática e teoria de aquilombar, né, que a negritude tem, assim, que é esse lugar de ser ombro, de ser ouvido, de construir junto, sabe? De, ao Uhum. invés de supor, que também é uma coisa ocidental, assim, ao invés de supor o que o outro precisa, ao invés de Sim. dizer, ao invés de colocar no colo do outro, é estar ali como suporte para o outro, Uhum. sabe? Porque, antes de tudo, a gente precisa ser esse suporte
uns para os outros, e que a gente foi perdendo, porque a gente vai só para a praticidade das coisas. Né? Então, você precisa se levantar, porque sua vida precisa ser produtiva, porque você precisa Sim. fazer acontecer, porque você... E aí a gente perde esse espaço de o outro está passando lá por esse processo, por esse momento. Eu lembro, né, fora assim da depressão, eu lembro que quando a minha tia, né, que me criou, faleceu há acho que 3 anos, a minha irmã demorou muito a fazer um processo de luto, né? E aí eu estou Uhum. falando demorou muito dentro desse lugar ocidental, né? Porque foi mais de 6 meses, né? Eu conto aí um ano, porque de fato não sei quanto tempo, mas eu conto um ano que foi um ano assim, onde a minha irmã teve esse processo de entender e de chorar muito, de perceber o que ela ia fazer na vida dela, né? Tô contando algo aqui muito pessoal, nem sei se ela vai me xingar. Mas assim, estou contando isso nesse lugar pessoal para dizer também do meu lugar, assim, né? Que não é necessariamente sobre ela, mas é sobre como eu tive que lidar, porque Uhum. eu sou uma pessoa mais prática. E aí, como eu sou uma pessoa mais prática, e lógico, né? A minha irmã vivia com a minha tia ainda, e eu já tinha saído de casa há mais de 5 anos, então eu já tinha uma outra vida, assim. Então, para mim, foi muito mais fácil viver o luto. Para minha irmã, não. E aí, poder entender o contexto onde ela estava inserida, como ela tinha feito vínculo, quem é a minha irmã, a personalidade que a minha irmã tem, como ela lida com as dores, como eu lido com as minhas, foi primordial para a gente, inclusive, se aproximar ao invés de nos afastarmos. Então, né, estou contando isso para não é nem desenhar, mas para costurar a sua fala inicial sobre isso. Assim, se a gente não entende quem a gente é, se a gente não entende as nossas dores, também vai ficar difícil entender as dores do outro. Mas em questões práticas, é isso. Seja suporte, escute, veja com ela a possibilidade de verem juntas uma profissional ou um profissional, de ir com ela, se possível, na primeira consulta, para que ela se sinta acolhida, para que ela não se sinta nesse lugar onde muitas vezes ela é colocada, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre depressão, de que ela tem que resolver sozinha, de que Uhum. aquilo é algo que ela não tem que passar porque é uma bobagem, sabe? É entrar um pouco no ciclo com ela, lógico, né? Não é entrar com ela no ciclo depressivo, mas é Sim, entrar nesse entendimento do ciclo depressivo, de que às vezes ela vai estar super bem e de que às vezes de fato ela vai estar muito mal, sabe? sim. Então, como ser suporte nesses momentos? É como se você rompesse um pouco com a solução. Desculpa. É como se você rompesse um pouco com a solidão da pessoa deprimida, né? Porque a pessoa que está deprimida, ela está passando por um processo muito solitário. E você, ao se aproximar e se dispor a entrar em contato com essa temporalidade que é diferente e com tudo que impacta a vida de uma pessoa deprimida, você está disponível para isso verdadeiramente disponível, é romper com essa solidão. Eu acho que isso já é um passo, né? Sim, É, te e agra... Fê, você disse uma coisa, assim, foi um ato falho, né? Assim, mas acho que você eu ia falar mais ou menos solução, mas aí veio uma coisa assim, é a gente romper esse padrão de solucionar as coisas que a gente tem, sabe? Solucionar, sobretudo, a vida do outro. Sim. Né? Então, eu sei que a gente quer ver os nossos pares bem, né? E eu acho que isso é super massa, mas a gente perceber também, assim, até onde a gente querer ficar procurando soluções para a vida do outro é dar mais um motivo para massacrar a vida do outro, sabe? Eu estou usando uma palavra Sim. forte aqui, mas é porque às vezes é isso que a gente faz, sabe? Ao invés de a gente ser ali um suporte, até por um sentido de querer que aquela pessoa fique bem, a gente contribui muito mais para ela não conseguir sair desse lugar, sabe? Pensando, rompendo completamente esse lugar ocidental e indo mais para o lugar do aquilombar, que é pensando nas nossas relações como comunidade. Porque quando a gente Sim. quer solucionar a vida do outro, a gente está no sentido individual, ó, soluciona aí, porque a sua dor me incomoda,
você não tem que estar assim, a vida é muito mais que isso, positividade o tempo inteiro. Você está muito mais partindo para um lugar individual, que isso Total. que foi o Ocidente que criou. E o que a gente precisa é ir para esse espaço da comunidade, assim, de, olha, o passo que o outro dá não é o passo que eu dou. E isso é insuportável. É difícil, mas é a realidade. E tá tudo bem o outro dar o passo que ele dá, tá tudo bem eu dar o passo que eu dou. Mas Sim. como coexistir nesse lugar, sabe? Nossa, achei muito precioso isso que você falou, porque é isso, né? A gente aqui no Ocidente é muito colonizado por esse tempo do capital, né? A sociedade quer que a gente produza capital, então você tem que estar bem. E eu vejo isso muito conectado com o crescimento da indústria psiquiátrica. Então, assim, vamos pasteurizar as pessoas para elas estarem produtivas e produzindo capital o tempo inteiro, né? Digamos assim. Então, para você ser esse corpo da produtividade, né? E a depressão ela é um convite para essa pausa absoluta, onde você é muito, é outra temporalidade, né? Eu falei isso agora há pouco, eu acho que agora eu localizei melhor por que eu usei essa palavra, porque realmente você fica numa outra temporalidade, né? E ao mesmo tempo que eu vejo que existe essa cobrança social para que a gente esteja bem e produtivo e pasteurizado, por isso, né, esse uso irresponsável, muitas vezes, né, de medicamentos, eu vejo também que existe né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, desse contexto político de avanço de fascismo, um momento super perverso, onde existe uma tentativa e infelizmente às vezes uma tentativa de sucesso de deixar uma nação deprimida, vivendo uma depressão política muito grande, né? Eu acho que mesmo as pessoas que se sentem bem nas suas vidas, elas às vezes não estão passando por um processo muito difícil na intimidade, no trabalho e tal, mas elas sentem elas são impactadas, muitas pessoas são impactadas por essa depressão política, né? Essa sensação de impotência muito grande, né? De não saber o que fazer, de testemunhar esses desgovernos com os planos mais terríveis, mais perversos, mais tiranos. E, enfim, eu fiquei querendo localizar isso porque eu acho que isso é uma coisa que está acometendo a maioria de nós, assim, sabe? Acho que a gente está passando por esse momento muito difícil. E existe esse contraponto, né? Existe, tipo assim, eu quero que as pessoas sejam produtivas e elas estejam em caixinhas para elas continuarem produzindo, ao mesmo tempo que eu quero que elas não estejam tão felizes e tão bem, e tão com tanta saúde assim, porque assim eu mantenho as coisas Uhum, como elas são. uhum. Sim, eu acho interessante isso, Fê. Eu vou tentar construir mesmo assim uma coisa que é nova diante das leituras que eu faço, então não sei se eu vou conseguir construir tão bem, mas essa lógica muito binária de ser onde a gente vai sendo colocado. Então, como você disse, assim, a gente precisa ter energia o suficiente para produzir, mas também não uma saúde suficiente. Como que eu posso colocar isso? É uma energia suficiente para produzir, mas ao mesmo tempo, como um projeto, eu te faço ficar doente para você não agir ao projeto que eu quero fazer. Então, por Uhum. exemplo, eu vou colocar isso para mim, assim, eu sempre digo, e isso não é uma construção minha, né, de leituras que eu faço, de mulheres que eu leio, que o projeto colonial ele foi muito bem feito. Uhum. Porque o projeto colonial, ele espera e deseja que as pessoas pretas sejam pessoas infelizes, porque se elas são pessoas infelizes, elas não podem produzir. As pessoas pretas, elas precisam passar por necessidade também, porque elas aí produzem o que elas precisam produzir pro outro.
mas a gente não Uhum. pode ser feliz o suficiente para conseguir fazer com que essa produção seja uma produção que eleve a gente para outro lugar, sabe? Então, assim, a gente Uhum. pode ter energia suficiente para produzir, e a gente precisa ter energia suficiente para produzir, mas, ao mesmo tempo, é colocado ali que a tristeza, a depressão, ela precisa ser, de uma certa forma, por nós, pessoas negras, vivenciadas, porque aí a gente desiste da realidade, assim. A gente, tipo assim, é Uhum. isso aí, é o que Uhum. tem para hoje. E eu fico pensando nesse desgoverno muito nesse lugar, sabe? Onde várias Sim. coisas vão acontecendo, que faz com que todas nós olhamos e fale assim, não tem nada que possa ser feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa continuar produzindo, porque a gente precisa comer, porque a gente precisa, Sim. enfim, vestir, porque a gente precisa pagar a conta. Só que a gente sabe que aquilo que a gente faz, que é o que a gente recebe o mínimo, a gente está injetando muito mais para quem, de fato, está enriquecendo com o que a gente produz, sabe? Uhum. Então, eu estou pegando uma situação racista, não sei se eu consegui, né, me explicar muito Conseguiu. bem, mas para também perceber que esse desgoverno de hoje, ele faz o que faz, coloca o que coloca, a mídia está mostrando aí um monte de coisas e a gente precisa Uhum. parar e pensar assim, gente, a estratégia é fazer com que, de fato, a gente fique de mãos atadas. Fale assim, não tem nada mesmo que possa Uhum. ser feito, que a gente possa fazer pelo Brasil, porque sempre vai continuar essa merda que tá. E esse é o projeto. Se a gente Uhum. fica de mãos atadas, eles estão com a causa ganha, porque aí eles vão Sim. vir com tudo, né? Não estou dizendo que a gente tá, gente? Tem muita gente dentro da política fazendo muita coisa, e muita gente nossa, inclusive, que nós colocamos lá, Sim. e que estão, assim, fazendo o que pode para Uhum. a gente não acessar, para que esse desgoverno, ele de fato caia, assim. Uhum. Mas nós, réis cidadãos que estamos aqui, cidadãos e cidadãos, a gente entra nesse lugar, às vezes, de achar que, de fato, é causa perdida, sabe? Sim. Mas essa sensação também é uma chamada de atenção. Essa sensação, ela se dá, mais uma vez, por quê? Porque nós somos seres criados dentro de um sistema ocidental onde a gente aprendeu a individualizar. Então, a gente não se organiza direito, a Uhum. gente não consegue conversar sobre pautas e priorizar, e eu não tô dizendo priorizar que uma pauta é mais importante que a outra, mas Sim. priorizar o que a gente pode fazer primeiro, ou intercalar o que a gente vai fazer, entre cruzar essas coisas. Então, a gente não tem conseguido feito isso quanto cidadão. E se a Sim. gente não consegue fazer isso, a gente não vai ter força mesmo, sabe? A gente vai entrar nesse lugar que esse desgoverno quer de, de apatia, de uma não força, sabe? Para ir contra, assim, né? Ou não sei nem se é para ir contra, mas é para desenhar um outro projeto, sabe? Porque eu nem sei se eu, Uhum. se eu fico muito nessa lógica de contra, porque para mim nem conversa mais, assim. Mas Sim. de ir para um outro canal. Qual que é o outro canal de construção que a gente vai fazer a partir disso para a gente não esmorecer, sabe? Construir um novo mesmo, né? Um novo possível. E acho que o processo de descolonizar é muito importante individualmente, porque eu acho que existem outros possíveis que já existem no mundo e que a gente não escuta eles, a gente sequer pensa que eles existem. E a gente tem, dentro do nosso país, esses saberes estão aí, né? A gente tem os povos originários que sabem coisas que a gente nem imagina. Uma comunidade dos aquilombados que também acho que produz saberes que são incríveis e essenciais para a gente atravessar esse momento e construir o novo. E não e esse novo ele é difícil de conceber às vezes, né? Porque a gente sempre pensa nesse lugar da nossa referência, mas eu acho que a Porque a gente gente está precisa habituado, né? conseguir realmente expandir mesmo as nossas possibilidades de visão de mundo,
trocar com outras pessoas, admitir o plural, entender a diferença que existe entre desigualdade e diferença. Né? Uhum. Acho que a diferença ela é uma coisa linda. Viver num mundo de pessoas diferentes é ouro, né? Se é que ouro é alguma referência de algo valioso, né? Agora, desigualdade, não, né? Acho que a gente... Eu fico vendo esse momento que a gente está vivendo, né? A gente fala tanto de achatar a curva da pandemia e eu fico achando que existe uma outra curva que é muito prioridade para a gente. Que a gente precisa achatar essa curva da desigualdade, sabe? Mas, Uhum. ao mesmo tempo, partindo do pressuposto da diferença, porque eu sinto que, às vezes, existe esse medo da igualdade de algumas camadas sociais dentro do Brasil hoje, do mundo hoje, que tem muito medo da igualdade, porque acha que isso todo mundo vai viver igual, e aí fica olhando nessas referências de um tipo de socialismo, e, e eu acho que, enfim, sem entrar muito nesse delírio coletivo que esses grupos vivem, né? Eu acho que nem é o caso da gente falar sobre isso aqui, mas acho que mesmo ficar a mensagem do tanto que a gente precisa, né? Eu, por exemplo, e acho que principalmente as pessoas brancas, as pessoas ocidentalizadas, colonizadas demais, a gente precisa olhar para essas questões, porque eu acho que é a partir disso que a gente vai começar a criar um novo possível mesmo, sabe? Sim, Fê, eu acho muito. Eu estou pensando aqui, eu gosto sempre de trazer coisas que acho que dialogue com o público, né? Assim, que vai ver e tal. E aí, o que me veio aqui é toda vez que, né, que nós mulheres entramos em relacionamento com outras mulheres e vivemos dentro dessa relação, que é uma relação, né, homo entre duas mulheres. E aí a gente reproduz o relacionamento, a proposta de relacionamento heteronormativa, essa relação ela adoece. Né? Toda vez que a Adoece. gente entra numa relação entre duas mulheres e a gente repete a heteronormatividade, essa relação ela adoece. Então, eu estou trazendo isso porque é a mesma coisa que a gente precisa pensar nessa nova construção de sociedade que a gente quer, né? Se a gente parte pelo pressuposto do que já está aí, né? Desse lugar ocidental, individualista, onde cada um vai lá pensa sua pauta é mais importante que a outra e a gente não consegue dialogar entre, a gente vai continuar reproduzindo as relações de poder que existem dentro dessa sociedade. Se a gente quer repensar, se a gente quer entender, se a gente quer fazer com que caia esse desgoverno, a gente não pode utilizar a mesma ferramenta que esse desgoverno que está dentro dessa sociedade. Então, sabe, Sim. esse lugar que eu pensei, assim, quando você foi falando, assim, que a gente precisa, de fato, construir um novo no novo, não é no Uhum. que está aí, porque no que está aí não vai funcionar, sabe? Então, Sim. é pensar na nossa relação aí. Alguém, provavelmente, que viveu uma relação com outra mulher num modelo heteronormativo vai saber, assim, que, né, do que a gente está falando. A relação não dá certo. As relações de poder, elas estão ali, mesmo que entre mulheres, sendo perpetuadas, sabe? Sendo Sim. vivenciadas. E aí, o que a gente precisa fazer? Quando eu vivo numa relação entre mulheres, eu preciso repensar também o modelo de relação. E aí você vai construir com a sua parceira, com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua companheira, um novo modelo de relação. Isso é fácil? Não. Porque vira e Não é mexe, você fácil. percebe escorregando lá no modelo que você já está habituado a, a comportamento, a se comportar. Mas é necessário. E aí você vai percebendo o quanto que a sua relação ela vai ficando muito mais rica, Mais sabe? autêntica, né? Exatamente. Que bonito isso, mesmo. Acho que eu fiquei até com vontade de já te fazer um convite aqui, né, diante de todo mundo, para a gente bater um Vamos outro lá. papo sobre, no futuro, assim, a gente marcar um outro papo para falar sobre relacionamentos.
entre Sim, mulheres, super, sabe? super. Falar sobre ciúmes, desejo de casamento, desejo de monogamia, desejo de não monogamia, e Família. falar sobre tudo isso, eu acho que Nossa, muitos é muito especial. muitas coisas para falar sobre isso. Dri, vida real, né? Você tem compromissos, eu também E tenho. A gente, agora eu no preciso meio do ir. nosso dia, a gente consegue marcar uma conversa. Sim, Muito obrigada. Eu te agradeço imagina. muito. Foi muito especial para mim. E imagino que para todo mundo que vai assistir. E a gente acabou indo para um lugar mais político, mas eu acho que não tem como você pensar em saúde mental hoje, excluindo que a gente é sujeito político, né? E a gente está sendo muito impactado com tudo que acontece. E aquilo que você falou no comecinho, né? As mulheres, elas vão amortecer esse impacto. Elas vão ser as primeiras impactadas. E aí, quando você pensa em mulheres LB, você também vai visualizar esse grande impacto. Então, eu acho que foi muito bom. Eu te agradeço muito mesmo. E fica esse convite para uma próxima. O que Sim, você acha? obrigada. Acho super convite aceito. Podemos marcar várias coisas que podemos falar aí dentro, né, desse requisito relacionamentos e como é necessário a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vai se relacionando e é isso, né? A gente não tem um modelo também, né? Então a gente vai fazendo com o modelo que a gente aprende, com o que está aí, com o que está posto. Eu penso muito também, Fê, assim, né? Também obrigado pelo convite, obrigada à Truck, né? Que é um projeto tão importante, tão potente, tão necessário. E penso assim, né? A gente precisa captar, a gente precisa entender a saúde mental nesse contexto político como algo muito necessário para nos reorganizarmos politicamente, né? Sim, Porque quando a gente não tem saúde mental, saúde emocional, quando a nossa saúde emocional ela está de certa forma deteriorada, isso é um ganho para o desgoverno que a gente tem, né? Porque a gente não age de forma assertiva, coerente, necessária, estratégica para esse desgoverno, contra esse desgoverno, quando a gente não está com a saúde emocional de fato ok. Então, não é pensar sobre a saúde emocional e o político, não, sabe? Muito pelo contrário. sim, Essas coisas elas se entrelaçam. Então, muito obrigado por esse convite, muito obrigado por esse espaço de, inclusive, poder falar sobre política, né? Mesmo falando de saúde emocional, eu acho super necessário. Os psicólogos super. e psicólogas não podem ficar é, distantes, né, da política, assim. Então, muito obrigada mesmo, assim, por esse momento, por esse espaço que você tem elaborado, feito, criado mesmo. Tudo feito muito carinho, assim, né? A gente tenta, dentro da Truck, trazer essa proposta da saúde mental, porque eu já testemunhei, você também, eu tenho certeza, já muitos grupos e coletivos acabando, porque é tão insustentável, é tão exaustivo, é tão estressante, é tão combativo o tempo inteiro, que as pessoas adoecem, e se as pessoas adoecem, o coletivo adoece, porque todos os coletivos e instituições são feitos de pessoas. Então, isso é muito especial você falar isso, e você conhecendo a Truck de perto, porque é muito isso, né? Se a gente fica só ali, sem ver o novo, sem cuidar da gente, ter a autoestima da nossa própria experiência, a gente não consegue criar o novo que vai conseguir, talvez, um pouquinho nesse trabalho de formiga que a gente faz, né? Mudar um pouquinho. A gente acaba repetindo dentro dos mesmos modelos. Então, eu acho que saúde mental é uma coisa que a gente não pode pensar em um mundo novo sem pensar nessas saúdes no plural, né? Sim, Então, eu te agradeço, Dri. Muito obrigada. imagina. Estamos aí, então, com outro momento em breve. Em breve. Muito Arrasou, obrigada, Dri. viu, Fê?